Vou ver se deu certo. Foi, então deu certo. Hoje começamos mais um livro e eu vejo aquele nosso YouTube e eu fico tão feliz assim de ver o tanto de gravação, o tanto que a gente já estudou, foram tantos dias, tantas manhãs aqui, né? Que maravilhoso. E como é maravilhoso a gente ter essa tecnologia que faz com que a gente possa estar perto, mesmo estando distante, né? A Flavinha mesmo que eu a conheci, foi por ela que eu entrei no grupo, tá tão longe, né? Tá na Bahia, né, Flá? Acho que é na Bahia que você tá, e olha que maravilhoso. Então, mais um livro que a gente inicia, é um livro de Ruth que é bem conhecido, né? Essa história é bastante falada. Até aqui a gente teve uma palavra também do Alexandre, há um tempinho atrás também, que ele veio compartilhar também, né, algumas revelações que ele teve. E é um livro, então vamos começar aqui. Eu tenho até essa tabelinha, deixa eu ver se dá para ver bem aqui, deixa eu tentar tirar isso, acho que melhora. Então, é um livro que a gente vê aqui, toda a narrativa dele, ele traz ali uma história muito assim de lealdade, de amor, de redenção, né? Que a gente vai ver todo o tempo que destaca muito a providência de Deus, né? Inclusive, a gente vai ver ao longo aí da história que nós vamos ver a linhagem de Jesus, a genealogia de Jesus, né? Então, eu só queria... Ai, cadê? Saiu da tela, mas tudo bem. E esse livro, só para compartilhar aqui com a gente vai vendo aqui ao longo da história que ele foi escrito na época ali de Juízes. Então, é um livro que a gente não tem o autor, não sabe qual é o autor dessa história, mas aqui eu tenho até uma bíblia aqui de estudo, até por questão de curiosidade, eles... onde que tá aqui? Agora eu não tô achando aqui o texto, eu achei que eu tinha grifado, mas não grifei. Mas o que eu ia falar sobre é que, na tradição dos rabinos, eles dizem que quem escreveu foi Samuel. Eu queria achar aqui, mas agora eu não tô achando. Mas tudo bem, mas aqui só uma curiosidade. O que foi escrito por Samuel. Mas aí depois, analisando, eles falam que não faz muito sentido, porque aí pega a história lá de Davi, de quando ele foi rei, e Samuel já tinha morrido, então, pelo contexto. Então fica uma coisa assim, não se sabe o autor exato. Então, o autor a gente não sabe. Ele foi escrito ali mais ou menos na 1100, 1126 a.C., só mais umas curiosidades aqui pra gente. E aqui eu coloquei aqui pra gente, só também por curiosidade, a linhagem aqui pra gente entender, né, que eu falei que chegou, que é da genealogia de Davi, que consequentemente da genealogia de Jesus. Então a gente vê aqui, ó, no começo, que Noemi, casada com Elimeleque, e aí aqui a gente vê os dois filhos, né, que ela teve, Malom e Quilion, e então um casou com Orfa e o Malom com Ruth, e Ruth mais pra frente a gente vai ver que então se casa com Boaz, então vem toda aqui, né, a linhagem Obed, Jessé e Davi, que a gente chega no rei Davi. Então realmente é uma história inspiradora, e uma história muito inspiradora aqui pra gente. Aí vamos ler aqui os primeiros capítulos, então vamos junto aqui. Eu vou deixar nessa tela, senão eu vou fazer confusão. Então a gente começa lendo assim, ó, que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Então a gente vai vendo que essa história se passa na época de Juízes. Então a gente não tem aqui nenhuma informação exata de qual juiz que se encaixa ali nessa história, né? Qual era o juiz que estava ali governando na época. Mas tudo nos leva a crer pela história aqui, que foi dentro da... Então foi bom a gente ler depois de Juízes, porque a gente acaba... Tá tudo fresquinho na memória, né? O que a gente leu de Juízes. E aí a gente fica mais fácil aqui pra gente entender aqui o contexto do que eles estavam vivendo na época. E aí eu quero compartilhar aqui, deixa eu abrir aqui com a gente o texto, para eu poder abrir os versículos. E aí a gente vê aqui que fala que eles estavam com fome na época, né? Então a gente lê aqui logo no primeiro versículo. Volta. A gente lê aqui, ó. Na época que os juízes lideravam, houve fome na terra. E quando a gente volta lá em Deuteronômio 11, 14, só para a gente relembrar e ficando fresquinho na nossa memória, vou compartilhar aqui com vocês. Deuteronômio 11, 14, ele dizia o seguinte, ó, os benefícios da obediência. Então ele falava de várias coisas que, sendo obediente, eles seriam abençoados. E no 14, olha que curioso, ele fala o seguinte, darei as chuvas da vossa terra
a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e vosso azeite. Então a gente vê que o fato deles estarem num período ali de fome, um período ali complicado, a gente vê que estava tendo alguma desobediência por parte do povo, né? O povo era um sinal de desobediência, era um sinal de que eles não estavam sobre o favor de Deus, porque aqui, ó, voltando no 13, então a gente vê todo um capítulo falando sobre os benefícios da obediência. Então, voltando um pouquinho, ó, se diligentemente, vamos, porque se lê o 14 sem o 13 fica meio incompleto. Vamos voltar no 13 aqui, Deuteronômio 11, 13. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Então, se a gente vê que o povo estava nessa situação aí complicada, então a gente vê, né, já uma desobediência. Só assim para a gente eu gosto muito, assim, de conectar um livro no outro, né, porque às vezes a gente lê, assim, eu lembro, por exemplo, a gente leu há um tempo atrás Ezequiel aqui, e eu não tinha lido alguns outros antes, e sabe quando você lê e não entende as coisas? Você fala assim, não tô entendendo nada. Então eu gosto muito de conectar um livro no outro, porque a gente começa a entender, né, tá, esse povo estava vivendo essa fase difícil, por quê? Porque o Senhor já tinha determinado lá em Deuteronômio, se você obedecer, fique em paz, vai ter chuva, você vai colher, vai ter colheita boa, o negócio vai funcionar, vai prosperar. E assim também é na nossa vida, porque por muitas vezes a nossa vida estão acontecendo coisas porque nós estamos sendo desobedientes, filho rebelde, porque uma coisa que eu vi uma vez numa pregação de um rabino, que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte: quando a gente obedece os mandamentos de Deus, quando a gente é obediente, quando a gente realmente está vivendo em santidade, as bênçãos, nós somos como um imã de bênçãos. Então, a gente atrai as bênçãos e as coisas fluem sem aquele esforço, porque a gente vive no favor de Deus, né? A gente não vive na força do nosso braço, e sim no favor. Então, realmente, essas histórias vai nos ensinando como a gente, assim como esse povo, em momentos que estavam ali passando perrengue ali, era porque desobedeciam, por muitas vezes na nossa vida também, a gente está passando por coisas que não precisariam passar se a gente tivesse realmente seguindo as coisas que o Senhor determina, né? E aí a gente vê aqui, voltando para o texto de Ruth, então aqui, ó, um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Então a gente vê que eles saem de Belém de Judá e eles vão para Moabe. E aí só uma curiosidade também sobre o povo moabita. Ih, gente, caiu aqui minha conexão. Ai, desligou a tela aqui, ó. Eu ia compartilhar a imagem com vocês, meu computador, será que por que desligou? Ai, não vou conseguir compartilhar a imagem, mas enfim, eu vou falando. Nossa, desligou tudo aqui, gente. Eita, nós. Mas enfim, eu vou só falando, não vou compartilhar aqui a tela. Mas aqui, o que, que a gente vê? Que o povo, esses moabitas, eles eram da descendência de Ló. Então, eu estava estudando para relembrar, que eu gosto muito de também puxar e entender ali de onde que é esse povo, né? De onde veio e tudo mais. E essa descendência é de Ló. E o Mateus acordou e quer mamar. As minhas manhãs andam agitadas aqui. Deixa eu pegar ele enquanto o computador liga. Um segundo, gente. Vamos lá, gente. Agora eu voltei. Ele acordou aqui, vai mamar. Então, a gente vê aqui, ó, só por curiosidade nossa. Então, são descendentes de Ló. Eu até separei a genealogia para mostrar para vocês, mas meu computador, não sei por que ele desligou aqui, eu não estou conseguindo ver. Mas quando a gente puxa lá em Gênesis 19, 36, a gente vê ali toda a história de Ló. Então, como que é a história de Ló? Que a maioria aqui deve saber, talvez para quem não conhece, vou só falar aqui rapidamente. Então, quando o Senhor, ele ordena Abraão a sair da sua terra, né? Ele fala, saia de sua terra, de sua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei. Só que Abraão, ele acaba saindo ali, ele acaba levando junto Ló. E Ló, em um determinado momento, Abraão com Ló tem ali um desentendimento, e eles acabam ali que se separam.
Então a gente vê que Ló acaba indo para Sodoma e Gomorra, Abraão acaba indo para um outro lado, e aí então a gente tem todo aquele contexto que Sodoma e Gomorra realmente é totalmente destruída, porém a família de Ló, ela é poupada, né? A gente tem toda aquela história que Abraão intercede, né? Abraão intercede ali pela família, e realmente a família de Ló é poupada, esposa de Ló vira a estátua de sal ali, que todo mundo sabe essa história, e a gente vê que as filhas, então sobreviveu Ló e as filhas. E aí, no caso, então, das filhas, então, tem uma situação que as filhas têm uma relação sexual com o pai, elas embriagam o pai, elas acabam se relacionando com o pai, porque elas, por algum momento ali, acharam que não ia ter mais homens para que elas pudessem ter filhos e a sua linhagem poder prosseguir. Tem essa loucura na cabeça delas, e então elas acabam tendo filhos. Ai, ó, ligou o computador, vou conseguir mostrar para vocês. Ai, gente. E aí, dos filhos de Ló, saiu o povo, os moabitas, e também, ó, agora eu consegui abrir. A pessoa aqui quer fazer trocentas coisas ao mesmo tempo, acho que não vai rolar, né? Ai, que pena que esse meu computador desligou, porque tava tudo tão separadinho aqui para vocês. Eu deixei as telinhas tudo bonitinho, aberta. Só pra gente saber. Ah, então, é os amonitas e os moabitas. Então, de uma das filhas de Ló saiu os moabitas e de outra saiu os amonitas. Só por curiosidade mesmo aqui da gente. E outra, relembrando, né? Essa terra de Moabe foi uma terra que foi amaldiçoada. Não sei se vocês se recordam, mas teve uma situação na época ali deles invadirem ali a terra, lá no começo, né, quando herdaram a terra prometida, que os moabitas não permitiram que eles passassem, então foi uma terra que foi ali amaldiçoada por Deus. Porém, apesar de ser uma terra que foi amaldiçoada, a gente vê grandes pessoas que saíram ali do povo do Moabita e que entraram para a história, como a história de Raabe, como agora a gente vai ver aqui Ruth, depois a gente vê também Betseba, que são pessoas que eram moabitas e que também entraram para a história, né? Tem aquela história de Balaão, Balaque também, que a gente falou muito sobre aqui, né? Quando a gente fez a leitura na época. Então a gente vê que apesar de que Deus, ele realmente tratava de uma forma assim muito especial ali, muito particular com o povo assim de Israel, Deus sempre ele deixou algumas sementinhas ali de revelação de que nos mostrando que a fé ela era para todos, inclusive para os gentios, né? Para todos, inclusive para os gentios. E aí a gente retomando aqui, ó, ligou meu computador, deixa eu voltar. Ai, pronto, agora deu certo. E aí voltando aqui, ó, no 2, aqui, no versículo 2. Ó, no versículo 2, então a gente vê aqui, ó, que o homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, então eles eram efrateus de Belém de Judá. Então a gente vê que ali efrateus eram pessoas que eram naturais ou vizinhas de Efrata. E aí depois esse lugar, essa cidade passou a ser conhecida como Belém. Até uma curiosidade, porque a gente lê às vezes e fica, né, o que é Efrata? Enfim, depois mudou para Belém. Então a gente vê todo o contexto, que o marido morre, a gente vê o contexto aqui, que os filhos se casam com as moabitas, Orfa e Noemi, e a gente vê que eles viveram lá por 10 anos, e então os filhos morrem também. E aí a gente vê, então, que a Noemi estava numa situação ali bem difícil, né? Então ficou viúva, sem filhos, e naquela época, uma mulher viúva, sem filhos, era uma situação muito difícil, uma situação bem assim, bem precária, né? Até porque a gente via que toda a provisão ali, né, vinha do homem. Inclusive, quando a gente para ver Tiago 1:24, só relembrando aqui, o Senhor, ele já é um Deus que cuida de todos os detalhes, né? O nosso Deus é um Deus que ele cuida de cada detalhezinho tão pequeno, coisas que a gente nunca pensaria, que inclusive ele até fala lá em Tiago 1:27, que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então a gente vê realmente que a situação dela era uma situação bastante difícil, né? E aí a gente vê lá, voltando aqui em Ruth, que, então, ó, quando Noemi soube, aqui no 6, tá? Tô lendo aqui o 6 com a gente, então, lá em Ruth, no versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera
em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Então, a gente, aqui, dá para imaginar que era algum momento de que algum juiz foi levantado, né? Porque a gente viveu aquele ciclo, a gente viu no livro de Juízes aquele ciclo repetitivo em que o povo pecava, entrava em apostasia e sofriam, clamavam a Deus, e aí o Senhor levantava um juiz. Aí quando levantava um juiz, vinha um momento ali de tranquilidade, de paz, né, de prosperidade. Então, imagina-se aqui que era uma fase, um momento em que algum juiz, possivelmente foi a época que algum juiz foi levantado. E aí, então, ela decide voltar, e a gente vê, então, Noemi incentivando aqui as suas noras a retornarem para a casa delas, voltarem para sua família, porque elas eram novas, poderiam realmente se casar ainda, né, com outra pessoa, e a gente vai ver uma resistência aqui das mulheres, né, querendo realmente ali ficar com a nora, não, com a nora, isso mesmo. E aí a gente vai vendo aqui, ó, no 11, Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Acha que eu ainda poderei ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz os filhos, vocês esperariam até que eles crescessem, né? Então a gente via, quando a gente volta lá em Deuteronômio 25, vou até compartilhar aqui com vocês. Em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, a gente vai vendo aqui todas as instruções do Senhor, nesse caso, quando a mulher ficava viúva. E aqui, a partir do 5, ó, se 2 irmãos morassem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Então, a gente vê que ela era uma mulher que conhecia das leis da tradição judaica, né? Era realmente, dá para a gente perceber aqui, ela saiu, ela foi morar lá em Moab, ficou ali vivendo 10 anos, mas a gente percebia que ela era uma mulher que conhecia, porque o que ela fala ali, até eu ter outro filho para casar com vocês, não vai dar, imagina que vocês vão esperar tudo isso, porque realmente ela sabia que tinha essa lei que falava para que uma viúva, então, se casasse com o filho, né, no caso, o irmão ali. E a gente vê também em 1 Timóteo, só para a gente abrir aqui, ó, em 1 Timóteo 5, do 4 ao 5, também tem ali também os deveres com as viúvas, né? Honra a viúva verdadeiramente viúva, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade. Ah, não, acho que não era esse versículo, não, gente. Esse aqui não era, não. Era só Deuteronômio mesmo, que era pra gente, que eu queria trazer aqui, só para contextualizar, porque a gente vai observando que a gente vai percebendo que ela era uma mulher que conhecia as leis. Então, a gente vai percebendo que, pelas atitudes dela, era uma mulher que realmente acreditava em Deus, uma mulher realmente temente ao Senhor, e que ela conhecia as leis. E aí a gente prosseguindo aqui, voltando aqui no livro de Ruth, a gente vê que elas não querem voltar, né? Elas querem ficar de fato ali com a sogra. E aí eu refletindo, imagino que essa sogra devia ser muito boa, né? Uma sogra muito maravilhosa, devia ser uma pessoa ali realmente muito piedosa, porque você vê que elas eram super apegadas à sogra, mais possivelmente do que com a família delas, né, a ponto delas quererem, não, quero ficar com você. E elas viveram ali, aqui na história, conta que elas viveram 10 anos em Moab. Então, imagina que nesses 10 anos, ela deve ter contado ali para as suas noras, testemunhado muito sobre Deus, né? Deve ter contado ali as coisas que Deus fez, contado a história ali do seu povo, os milagres. Ela deve ter contado muitas histórias. Então, a gente vê que, muito possivelmente, porque quando a gente chega aqui no versículo 16, que é um versículo muito lindo, impactante, né? Então, a gente vê que Noemi aconselha que elas voltem para sua casa, e aí Ruth vem e fala aqui: não insista comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus.
Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. Então a gente vê esse versículo que é mega, mega, mega conhecido. Eu acho que assim é o versículo chave, né, desse livro. É assim um versículo muito forte, muito impactante. Inclusive ele é muito usado em casamentos, né? Tem muitas mulheres, tem muitas pessoas que se casam e sempre assim recitam esse versículo, né? E realmente é muito poderoso. Então a gente vê ali que o fato dela estar convencida que não, eu não quero estar com a minha família, eu quero ir com você, eu quero servir o teu Deus. Imagina-se que a imagino assim que a Noemi ela devia falar muito sobre Deus, né? Devia testemunhar as maravilhas e não só testemunhar, viver, né? Porque quando a gente vive, a pessoa olha, te admira, ela fala, eu também quero viver o que essa pessoa vive, né? Então realmente é uma fala muito impactante. E aí então a gente vai vendo aqui no decorrer que elas chegam lá na cidade, né, retornam ali a Belém, a gente vê que ali estava um momento ali mais próspero, ali de Belém, né, eles chegaram ali quando as colheitas, elas chegam ali quando as colheitas estavam começando, e aí para a gente ir para a reta final aqui, que o Mateus acordou e está meio agitada aqui a coisa, algumas coisas que a gente, que foi me trazendo, assim, de reflexão, né, apesar de ser uma história ali, que no primeiro momento, uma história, assim, de dor, né, imagina você perder o seu esposo e os seus filhos, uma história ali, uma história triste, mas é uma história que a gente vê ali, uma história que nos inspira muito, com relação à lealdade, e uma história que mostra pra gente que em meio à dor, em meio ao sofrimento, mesmo em meio a tudo isso, Deus sempre está presente, né? Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, e a gente vê que, apesar dela ter perdido tudo ali, né? A gente vê ali, apesar de Noemi ter perdido tudo, a gente vai ver ao longo da história que Deus abençoa, né? Deus vai abençoando tanto Noemi quanto, enfim, a Ruth. E eu queria relembrar, é um versículo que a gente já conhece muito, mas ele é tão lindo, tão assim poderoso, que eu queria só relembrar aqui pra gente. Deixa eu ver aqui, caiu a tela. Só relembrando, Romanos 8:28, que é um versículo que, assim, é um que a gente tem que ter na nossa memória o tempo todo, gravado, porque realmente ele é muito poderoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, realmente, quando a gente tem essa convicção que todas as coisas cooperam para o bem, a gente, mesmo diante do momento difícil, mesmo diante do momento de perda, mesmo diante do momento de dor, mesmo diante do momento desafiador, a gente consegue, né, a gente precisa entronizar isso. Todas as coisas cooperam para o bem. E aí, no caso aqui, a gente vai vendo que, de fato, aqui, nessa história aqui de Noemi, de Ruth, a gente vai vendo que, de fato, todas as coisas vai cooperando para o bem, né? E a gente vê que pessoas passam na nossa vida e pessoas, elas podem, muitas nos afastar de Deus, afastar de Cristo, e outras podem nos aproximar. Com quem a gente está andando, né? Então a gente vê aqui uma história impactante de uma sogra que de Ruth, né, de uma nora que resolveu seguir a sogra e que o fato dela estar com ela, ela pôde influenciá-la positivamente, pôde aproximá-la de Deus, né, para que ela pudesse ter intimidade e relacionamento com Deus. E então a gente vai ver que a história dessas mulheres foi transformada, porque mais para frente a gente vai ver que elas entraram para a genealogia de Jesus, né? Olha que poderoso. Então eu fico pensando, com quem a gente está andando? Quais são as pessoas? Essas pessoas, elas realmente nos influenciam positivamente para a gente estar mais perto de Deus? E em Salmos 46:1 nos lembra, né, que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que é o socorro bem presente nas tribulações. Então, realmente, a gente vê essa história de desafiadora, uma história de muitas perdas, mas quando a gente tem também essa convicção que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente, quando a gente recorre a Ele, não só nos momentos de alegria, mas recorre a Ele nos momentos de tristeza, realmente
é muito poderoso, né? É muito poderoso, porque a gente não pode esquecer o que diz em Hebreus 13:5. Em Hebreus 13:5, queria só abrir aqui com a gente também, que ele fala o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Então, às vezes a gente está vivendo uma fase difícil, né? Aqui a história é uma história de uma fase realmente, né, de luto pesado. Imagina você perder o esposo e os filhos. Mas às vezes a gente está vivendo também uma fase difícil e parece que fala, cadê Deus nisso, né? Cadê Deus? Mas a gente tem que ter essa convicção. Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Ele realmente está sempre, a todo momento, cuidando de todos os detalhes, porque todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes a gente não está conseguindo ver agora, mas daqui, né, a gente não está conseguindo enxergar agora, mas tudo se encaixa com o tempo. E em Hebreus, para a gente finalizar aqui também, e aí fica esses 10 minutinhos para quem quiser compartilhar alguma coisa, para a gente orar, em Hebreus 10:23, também foi um outro versículo que me veio assim para compartilhar aqui com a gente, que fala o seguinte: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então a gente vê que Deus cumpre ali promessas na vida dessas mulheres. Realmente foram mulheres que ficaram marcadas na história, na genealogia de Jesus, mulheres que tiveram a sua vida transformada, passaram pelas aflições, mas tomaram as decisões corretas, né? Então, você vê que a vida de Ruth foi transformada. Ela poderia ter voltado para a família dela, continuar ali com os deuses que daquela época que o pessoal ali acreditava, mas ela tomou a decisão certa, ela andou ao lado de pessoas certas, e isso mostra que como a gente estar no ambiente certo, com as pessoas certas, muda completamente os resultados, né? Algo que eu sempre estou muito atenta é estar em novos ambientes, para conhecer novas pessoas, porque aí a gente tem novas experiências e aí a gente tem novos resultados, né? Então a gente quando consegue estar com as pessoas certas, no lugar certo, e assim, como assim estar com as pessoas certas? A gente estar com pessoas que vivem nas mesmas princípios que a gente vive, não é? Por exemplo, estar nessa sala aqui é esse sentimento de estar no lugar certo, com as pessoas certas, né? Eu ontem estava com uma amiga no carro, voltando do trabalho, e eu conversando com ela, assim, falei, nossa, eu tenho tantos amigos, assim, mais da época de adolescente, da época de faculdade, da época de escola, que são pessoas muito queridas, mas que, assim, tem hora que a gente se encontra, assim, numa festa, sabe quando tem a conversa, assim, não nem flui direito, que a gente tá vivendo coisas tão diferentes, às vezes as pessoas estão vivendo umas coisas tão que você fala, meu Deus do céu, o que que é isso? Você conversa que não faz sentido, é tanta reclamação de um, murmuração do outro, e fala mal de um, fala mal do outro, umas coisas assim que você fala, gente, não quero mais isso. Aí eu conversando com essa amiga, eu falei, ultimamente os meus amigos, né, são todos os amigos muito mais velhos do que eu. Esses dias a gente estava num aniversário, eu e o Roger, e assim, a gente foi parar para observar a mesa, era todo mundo bem mais velho, porque realmente eu vejo eles são pessoas, ambientes que realmente fazem sentido eu estar, que são pessoas que estão me fazendo amadurecer como ser humano, amadurecer espiritualmente, evoluir. Então, eu vejo essa história também aqui, nos mostra também com um posicionamento de uma pessoa, como um posicionamento nosso, um posicionamento ali que a Ruth teve, muda a história. Ela poderia ser só mais uma mulher que morou ali, voltou para a cidade dela, para os pais dela, casou de novo, poderia ser só mais uma pessoa ali com a sua história, mas não, ela se tornou uma mulher que entrou para a genealogia de Jesus, que entrou para a genealogia ali do rei Davi, uma mulher que tem um livro dedicado a ela dentro da Bíblia. Então, olha só como é forte. As decisões que a gente toma influenciam. Os ambientes em que eu estou vai influenciar os resultados que eu vou ter. As pessoas com que eu convivo vai influenciar realmente os resultados que eu vou ter. Então, realmente, o meu sentimento aqui com esse grupo é muito isso, né? De estar no lugar certo, com as pessoas certas. E, enfim, queria. Alguém quer compartilhar algo sobre essa história? É uma história muito conhecida, né? Acho que muita gente já sabe o fim da história,
mas é uma história que traz muita inspiração pra gente, né? Vocês querem abrir aí o microfone alguém, falar alguma coisa, complementar algo, discordar de algo? Claudinha, pode falar, Clau. Clau, sua voz não tá saindo. Parece que o microfone abriu, mas não tô ouvindo ainda. Pronto, melhorou? Agora sim, agora sim. Desculpa, eu estava com fone. É muito interessante, né? Vou tentar fazer um resumo aí do que eu queria dizer para vocês, mas quando você fala de Romanos 8:28, né? Que fala E que todas as coisas cooperam juntamente, isso é muito, é muito, é muito importante a gente ler esse versículo com todos os cuidados do mundo. E você vai ler ele palavra por palavra para você poder entender. Ele tem um contexto por trás dele, né? Tem toda uma história por trás dele. Mas se você pega só o versículo, você tem que ter esse compromisso de ler palavra por palavra e aplicá-lo como ele deve. Então, se você perceber lá, e todas as coisas cooperam juntamente. Então, essas coisas cooperam se elas estiverem, se você estiver alinhada a um propósito que já foi traçado para você, se você não sair do propósito que Deus tem para sua vida. Então, todas as coisas, tudo que tem ao seu redor, tudo que te cerca, tudo aquilo que você faz, vai cooperar, vai dar tudo certo, juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, significa que todos nós temos propósito. Deus tem planos e propósitos para a nossa vida. Então, se alguma coisa não está dando certo, e aí você olha para esse versículo e fala, não entendi. Ele está falando que todas as coisas cooperam, mas não está dando certo algumas coisas, então é porque aquilo fugiu do propósito. Não é o propósito que Deus tinha para você. Ele até permite que as coisas aconteçam porque você tem livre-arbítrio, mas não estão dando tão certo porque alguma coisa você fez, ou você causou, ou você saiu da linha que fugiu do propósito que Deus tinha inicialmente. Então não dá para cooperar. Não é tudo certinho. Não sei se eu me fiz entender. Então, por exemplo, Noemi, ela tinha um propósito de ser mãe e sogra. E sogra, pessoal, é a segunda mãe, sim. Sogra, ela ganha filhas, ela ganha filhos. Então, a família aumenta por aí. E ela se torna responsável por aquelas pessoas que chegaram, agregaram a sua casa. Elas não se tornam intrometidas, né, ao ponto de interferir no relacionamento do casal, mas ela se torna uma segunda mãe para orientar, para ajudar, para cuidar, para abençoar, né? E esse era o propósito de Noemi, ser esposa, mãe e sogra. E as coisas cooperam juntamente porque Deus viu no coração dela e sabia que ela tem esse amor fraterno, esse amor de cuidado. Tanto é que ela abriu mão do relacionamento das meninas em prol delas. Por amor, ela falou, voltem para suas casas. Ela queria ficar com as meninas, porque imagina, 10 anos morando juntas, ao ponto das meninas chorarem para não se despedir dela, é porque ela era realmente muito bacana, né? E daí, você percebe ao longo do tempo, né, que acontece tudo aquilo com Noemi e Ruth, e você vê que as coisas vão se encaixando. Mais para frente, quando a gente lê os próximos capítulos, você vai perceber como as coisas se encaixam perfeitamente. Vai ter dificuldade, mas tem um ajuste. Vai ter um problema, mas Deus envia. Faltou a comida, mas Deus manda o melhor. Não vou, chega de dar spoiler. Mas é isso. Desculpa, eu falo sempre muito, né, gente? Vocês têm que me frear. maravilhoso, Claudinha, Tá maravilhoso. ótimo, Cláudia. Pode falar, Cleide, você pode falar que eu falei em cima, desculpa. Não, eu peço desculpa. Não falou muito não, tá ótimo, perfeito. Não, e é muito Nesse bom. livro É de muito bom, Ruth, assim, quando a gente consegue ter essa reunião, poder abrir o microfone e falar, porque é muito rico, né, quando a gente faz essas trocas. E às vezes quando a gente vai ler o mesmo capítulo, o mesmo versículo, e cada um vai tendo uma percepção diferente, né? É muito legal, porque é muito legal. Eu gosto muito dessa dinâmica que a gente faz de cada dia um falar, porque cada um traz de uma forma diferente, né? E a gente vai crescendo, é muito maravilhoso.
Obrigada, Clau. Obrigada aqui por compartilhar. Alguém mais quer compartilhar, gente? Então vamos para encerrar, falta aqui 4 minutinhos. Não sei se Claudinha tá com a netinha, se dá para orar pra gente, se você estiver tranquila, que for possível, porque o Matheus tá acordado, e às vezes ele começa a resmungar aqui. Desculpa, Maiara, Eu você acho que a falou Cláudia comigo, tá... linda? Eu falei que pra gente orar, falei se você estiver tranquila, que a netinha estiver tranquila, que der pra orar, e que eu tô aqui com o Mateuzinho, capaz ele resmungar. Ou a Cleide, que faz tempo que se você, Claudinha, tiver canetinha e tiver difícil, que às vezes com as crianças no fundo é ruim, a Cleide, que entrou aqui e nunca entra, seria maravilhoso também orar aqui pra gente encerrar. Eu, Maiara? É. Então tá. Posso orar sim. Você vai orar, Cláudia? Não, minha amada. Então eu vou orar, tá? Por favor, faça as honras. Amém. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, por esse privilégio, essa oportunidade de aprender um pouco da tua palavra, ó Deus, esse ensino maravilhoso de companheirismo, de amor, de fidelidade, ó Deus, que Noemi teve ali, Senhor, junto com Ruth, de Ruth também para com Noemi. Abençoa, Senhor, neste dia de hoje, para que essa palavra, a qual nós ouvimos, Senhor, e aprendemos do Senhor, nós possamos aplicar no cotidiano da nossa vida, Senhor, no meio das nossas famílias, no meio do nosso emprego, ó Deus, no meio daqueles, ó Pai, que não conhecem a Tua palavra, aonde nós estivermos, Senhor. Que nós venhamos assim, ó Pai, exalar do Senhor esse sentimento de companheirismo, Senhor, esse sentimento de amor, esse sentimento de entendimento de um para com o outro, Deus. Pai, abençoa grandemente as nossas vidas, porque Noemi estava ali numa terra estranha, numa terra, Senhor, tão pecaminosa, e o Senhor foi com ela em todos os momentos da sua vida, Pai. Eu te rogo e te peço, Deus, que seja qual for o lugar que nós estivemos hoje, que não for o nosso trabalho e nem a nossa casa, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria divina, entendimento do Senhor, Pai, discernimento do Senhor, para nós exalarmos o cheiro suave de Jesus Cristo em nossa vida, na vida daqueles que estarão ao nosso lado, ao nosso redor, Pai. Cuida de cada família aqui presente, ó Deus, neste trabalho, neste grupo, que as tuas mãos de bênção, de benevolência, de bondade, de saúde, de misericórdia, venha nos alcançar. Cuida, Senhor, daquelas que estão com os seus filhos, que estarão em casa, ajuda elas, Pai, nas suas tarefas domésticas, na sua vida secular dentro da tua casa. Pai, abençoa no dia de hoje a vida de cada uma de nós aqui, a vida dos teus servos que também faz parte conosco aqui. É o que eu te rogo, te peço, Deus, agradecida pelo ensinamento desta palavra muito rica que temos ainda a aprender com o Senhor, com essas duas mulheres, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Eu te peço e te agradeço com o perdão dos meus pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amadas. Amém. Glória a Jesus, amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Um beijão para vocês. Grande beijo, Meninas, Deus gente. abençoe. Tchau, gente. Bom dia para todos.